Quem é você? Você é realmente a pessoa que você aparenta ser, ou você tem colocado máscaras para que as pessoas vejam algo diferente daquilo que você realmente é? Eu quero ler com vocês uma passagem que está em Gênesis capítulo 28. Eu vou ler os versos 11 a 13 e depois 16 e 17, que diz assim: Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele, e lhe anunciou: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descendência. Verso 16. Jacó acordou de seu sono e fez o seguinte comentário: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: Quão temível é este lugar! Certamente não é outro senão Betel, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Esse texto que nós acabamos de ler fala a respeito de um homem chamado Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão, herdeiro da promessa. E muitas vezes quando a gente fala sobre Betel, fala sobre esse texto, sobre a escada com o anjo subindo e descendo o tempo todo, nós entendemos isso como uma experiência poderosa e sobrenatural que Jacó teve, e de fato foi assim, foi realmente algo extraordinário, mas existem muitas coisas envolvidas aqui que eu gostaria de debulhar um pouquinho mais hoje, para que a gente possa entender quem era Jacó e quem Jacó se tornou. Quando Jacó apareceu ali nessa cena, onde ele viu anjos subindo e descendo, e ele colocou o nome daquele lugar de Betel, quando ele recebeu uma promessa, onde Deus falou: esse lugar onde você está dormindo, eu dou como herança a você e a toda a tua descendência. Nós muitas vezes tendemos a esquecer que nesse momento Jacó estava fugindo. Jacó, ele tinha saído da casa de seu pai, de sua mãe, porque ele havia enganado seu irmão, havia mentido para o seu pai, e de forma fraudulenta ele adquiriu uma bênção, uma promessa. E aí, ele fugindo para não ser morto por Esaú, ele chega a Betel, e ali ele recebe ainda mais promessas, ele recebe algo especial da parte de Deus, uma grande revelação. Mas sabe de uma coisa eu queria que você aprendesse hoje: promessas da parte de Deus não mudam o caráter de ninguém. Jacó, naquele momento, recebeu muitas promessas, muitas revelações, mas ele precisava completar a sua jornada de Betel até Peniel. E ali, quando ele chegou em Peniel, 20 anos depois, é que a sua máscara caiu. Até aquele momento, Jacó, ele era um homem que aparentava uma coisa, mas quando ele desejava receber algo, quando ele desejava conquistar alguma coisa, ele deixava os seus princípios de lado, ele mentia, ele enganava. E muitas vezes nós temos sido assim. Nós temos promessas de Deus, nós vemos anjos da parte de Deus, muitos de nós temos dons espirituais, temos grandes revelações, mas Betel não muda o caráter de ninguém. E então, ele chegou na casa do seu tio Labão. Ali ele passou 20 anos sendo enganado, sendo extorquido, sendo passado para trás, até que um dia ele cansou. Aquela experiência de Betel já não era suficiente para ele. Aquela promessa que ele havia recebido já não era suficiente para ele. E um dia ele disse: Deus, eu desisto de fazer dessa maneira. Não dá mais para viver assim. Ou o Senhor me mata, ou o Senhor muda tudo isso que está acontecendo.
E então Deus o chamou para um encontro, onde ele esteve, passou sozinho o Val de Jaboque, e ali ele se encontrou com o próprio Cristo pré-encarnado. E ali a experiência de Betel ficou para trás. As promessas eram válidas, as promessas eram boas, a experiência sobrenatural, ver anjos, tudo aquilo era muito bom, mas não era mais suficiente. Ele precisava ver a face de Deus. Peniel significa a face de Deus. E quando ele realmente conseguiu chegar ali, as suas máscaras caíram, porque ele passou uma noite inteira lutando com o anjo do Senhor, que era o próprio Cristo pré-encarnado. E quando a noite já se foi e o dia estava raiando, o anjo do Senhor, Jesus, disse: eu vou embora. E então as promessas já não valiam mais para Jacó. E ele se agarrou a Cristo. Ele se agarrou e disse: não, você não pode ir, você não pode me deixar sozinho. Eu não posso permanecer da maneira como eu estou vivendo. Eu quero a bênção sim, mas eu quero a ti. E então foi quando Jesus disse para ele: qual é o teu nome? E então, pela primeira vez em 20 anos, a sua máscara caiu. E ele disse: eu sou Jacó. Jacó significa enganador, mentiroso, trapaceiro, suplantador, usurpador. E a máscara dele caiu e ele começou a ver: eu sou assim. E Jesus, olhando para ele, disse: você não vai mais se chamar Jacó. A partir de agora, você vai se chamar Israel, porque como príncipe você lutou com Deus e prevaleceu. Antes, Jacó tentava prevalecer pelos seus argumentos, pela sua maneira de ser e de agir, mas naquele momento ele aprendeu que só existe uma maneira de prevalecer sobre Deus. E esta maneira se chama arrependimento, confissão de pecados. Quando ele disse: eu sou Jacó, a sua máscara caiu. E então, meu amado, ele pôde ver quem realmente ele era e pôde ser completamente transformado. Betel era o lugar da promessa, mas não era suficiente. Ele precisou caminhar até Peniel, onde a sua máscara caiu e onde ele disse: a minha vida foi salva. Dessa mesma maneira, hoje o Senhor nos chama para sair de Betel e ir até Peniel, onde nós veremos a face do Senhor, onde as nossas máscaras cairão, onde a nossa vida verdadeiramente será transformada, porque promessas sem o amado não têm valor algum.